Shalom! Em nossa série de meditações sobre a volta de Cristo, temos visto já sobre a certeza que temos desse evento, que o dia do Senhor está próximo, se não já estamos vivendo os primeiros momentos do grande e terrível dia do Senhor. Grande e glorioso para aqueles que creem, terrível para aqueles que não creem. No entanto, estamos nos aproximando disso. E quando pensamos no final de tudo, nós lembramos que tudo começa num casamento e tudo vai terminar num casamento. Um casamento entre o noivo, a noiva, Jesus e a sua igreja. E, consequentemente, depois disso vem o resultado, a festa, a aliança perpétua, o estar junto para sempre, o céu. O céu para aqueles que creem. Mas a Bíblia também fala de inferno. Mas antes de entrarmos nesse tópico, vamos orar. Pai, nós pedimos que a Tua graça seja conosco, Senhor, nos ajudando a compreender a verdade da Tua palavra, que ela se torne viva para nós nesse momento e os nossos olhos espirituais sejam abertos para ela. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quando a gente pensa em céu e inferno, estamos pensando em recompensa. E precisamos lembrar de algo que já meditamos nessa série anteriormente, é que existem níveis de juízo que vêm sobre as pessoas. Ou seja, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Alguns serão julgados para céu e inferno. Ou seja, na verdade, receberão a condenação eterna. Mas outros serão julgados pelas obras, ou seja, porque Deus em Cristo Jesus já pagou o preço. Então, esses são os salvos que creram na obra redentora de Cristo e por isso receberão também níveis de recompensa. Níveis de juízo, níveis de recompensa. E a Bíblia ela nos fala muito sobre isso, né? Os níveis de condenação para aqueles que não creem e também os níveis de recompensa para aqueles que creem. Bom, isso você pode buscar em devocionais, meditações anteriores que nós fizemos aqui. Se você não assistiu a todas, eu quero convidar você a acessar a nossa playlist e assistir desde o primeiro episódio dessas meditações sobre a volta de Cristo. Vai falar muito ao seu coração, com certeza. Mas quando nós pensamos em céu e inferno, eu quero primeiro falar sobre inferno. Não é um tema agradável, não é algo com o qual a gente vibra, obviamente. Mas a gente precisa entender, em primeiro lugar, que é uma recompensa. Sim, é algo que as pessoas vão colher. Existe um princípio espiritual que é da semeadura e da colheita. Nós colhemos aquilo que plantamos. Então, isso está na Bíblia de capa a capa. Consequentemente, nós precisamos entender que quando tomamos decisões ruins, também colhemos coisas ruins. Os frutos amargos vêm de sementes ruins que nós plantamos. Então, nesse caso, o inferno é a consequência máxima, última, aquela que está lá no final para aqueles que fecharam completamente o coração. Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia é clara quando nos diz que Deus é longânimo e Ele não deseja que ninguém se perca, senão que todos venham à salvação. Então Deus não quer mandar ninguém para o inferno, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas é que decidem que não querem Deus e o único lugar que existe sem Deus é o inferno. Então, viver sem Deus será um inferno por toda a eternidade. Quando a gente pensa em inferno, então nós encontramos várias expressões na Bíblia para inferno. Inferno, por exemplo, é castigo eterno. A Bíblia diz, por exemplo, Jesus falando a esse respeito, lá em Mateus capítulo 25, no verso 46, que irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, castigo, inferno tem ideia de castigo, de punição, mas no sentido de colher aquilo que fez. Por exemplo, quando um pai, uma mãe, que são amorosos, eles repreendem o
usam um nível de castigo, obviamente que é proporcional ao nível da transgressão do filho. Dependendo do que ele fez, ele precisa de uma correção mais enfática, para que ele não volte a fazer aquilo. Então, da mesma forma, Deus, ele nos corrige. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama. Deus nos corrige porque ele não quer que a gente persista no erro. No entanto, quando nós fechamos o coração para correção, é como aquele filho que não aceita a repreensão do pai e da mãe e acaba enveredando para o crime, para as drogas, para comportamentos reprováveis dos quais ele vai se arrepender depois. Então, a palavra castigo define inferno também. Uma outra forma de identificar inferno na Bíblia é o castigo num sofrimento com fogo. Essa é uma expressão do queimar em fogo. Aliás, eu acredito que Deus usou essa expressão muito mais para identificar a dor, o tormento. Se você já passou pela experiência de se queimar com alguma coisa, seja um ferro quente, seja uma chama no fogão, enfim, uma água quente, uma gordura fervendo, quando a gente se queima assim, isso dói muito. E as consequências vêm depois, e o risco de uma queimadura é muito grande para haver uma infecção depois. Então, a ideia do queimar é apenas identificando o sofrimento, nível de sofrimento que a pessoa sem Deus vai experimentar na eternidade. Então, por exemplo, a Bíblia fala de fogo eterno. Lá em Mateus capítulo 25, verso 41, ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, ao mesmo tempo que Jesus está falando isso para aqueles que o rejeitam, está dizendo, olha, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas se você não quer viver para Deus, a consequência é que você vai junto com ele, vai junto com o diabo e seus anjos. A Bíblia também usa outras expressões que são ligadas a fogo, por exemplo, fornalha acesa, lago de fogo, fogo e enxofre, fogo que não se apaga, lugar de tormento eterno, lugar de punição. São expressões que aparecem na Bíblia mostrando isso. Lá em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 4, ele diz, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então ele está dizendo assim, peraí, Deus não poupou anjos. Lembra? Anjos não tinham pecado. No entanto, no coração de alguns entrou o pecado. O pecado foi gerado quando eles tiveram a ambição de se tornarem igual a Deus, de ter a mesma glória de Deus, de ter um trono igual ao de Deus. Então, Deus trouxe juízo sobre eles. E o que Pedro está chamando a atenção, olha, Deus não poupou nem os anjos, vai poupar você? Então, a punição do inferno é uma verdade bíblica e nós não podemos nos esquecer dela. É uma verdade que precisa estar muito clara diante dos nossos olhos. Bom, então inferno o que é? Nós poderíamos dizer então que inferno é o afastamento completo de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, verso 23, Jesus nos ensina assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vê o que Jesus está falando? Ele está dizendo aqui, olha, você que prefere a iniquidade do que a vontade de Deus, você que prefere o pecado do que viver a vontade de Deus, para você afaste-se de mim. Inferno é isso. Sabe por que nós ainda não estamos no inferno? Porque há uma medida da graça de Deus sobre todas as pessoas. E essa medida da graça de Deus sobre todas as pessoas é que faz com que nós não sejamos destruídos e mandados imediatamente ao inferno. Deus nos dá oportunidades, Ele é longânimo, Ele nos permite refletir, arrepender e nos voltarmos para Ele. Então esse é o grande desafio que eu e você temos, de voltarmos para Deus enquanto é tempo. Bom, mas a Bíblia não fala só de inferno,
fala bastante porque ela quer nos advertir. Mas a Bíblia também fala de céu. Quando a gente pensa céu, bom, céu a gente pode pensar em 3 níveis de céu. O primeiro céu é o que nós chamamos de céu visível. É aquele céu terreno. Quando a gente olha para cima, vê o azul celeste, a gente diz, o céu. Então lá em Apocalipse capítulo 21, por exemplo, no verso 1, a gente vê João escrevendo assim no seu livro que é profético. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha, então ele está falando de um outro céu, mas que o primeiro céu passou. Que céu é esse que passou? É aquele que lá em Gênesis fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Também ele diz, olha, lá em Êxodo capítulo 20, no verso 11, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Então está falando desse céu visível, esse vai passar um dia, só vai ficar o outro céu. Bom, nós vimos o primeiro céu, esse é o céu visível. Mas a Bíblia também fala do segundo céu. O segundo céu, nós chamamos também, ou a Bíblia chama, de regiões celestiais. Essa é a região em que atuam os principados, potestades, vamos dizer assim, o diabo e os seus anjos, os seus seguidores. Então, quando nós olhamos isso, nós descobrimos que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, ele tomou as chaves do Hades, da morte, nas suas mãos, e então Jesus governa a partir do segundo céu. É a partir dali que, com os salvos, com os que creem em Jesus, que Jesus exerce autoridade sobre a terra, na vida e através da vida daqueles que creem nele. Agora, como nós entendemos o segundo céu? Em Efésios capítulo 6, o verso 12, nos diz, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No capítulo 2, verso 6 de Efésios também, por exemplo, a Bíblia nos diz que Deus, juntamente com Cristo, também nos ressuscitou, ou seja, nos fez participantes da ressurreição de Jesus. E Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais do segundo céu, em Cristo Jesus. Por isso que eu e você podemos ter autoridade sobre o demônio, sobre uma manifestação demoníaca. Nós podemos ter autoridade porque nós estamos em Cristo Jesus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você colocou a sua vida nas mãos de Jesus, então você também está nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, domínio e poder, acima de toda força do mal. Você pode ter autoridade ali também em Cristo Jesus. Então esse é o segundo céu. O terceiro céu, ele é o céu, lugar do trono de Deus. Então veja, o primeiro céu, o céu visível, material. O segundo céu, regiões celestiais, onde atuam também o diabo e os seus anjos. E onde, em autoridade, nós podemos governar através de Cristo Jesus. O terceiro céu é o lugar do trono de Deus, é o lugar da glória de Deus. Então, quando nós lemos, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 4, verso 2, João está tendo uma visão do céu. E ele é chamado a ver o céu, a olhar para o céu, a enxergar as coisas do céu. E lá em Apocalipse 4, 2, diz, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. O que ele está dizendo aqui? Um trono no céu. Então, o terceiro céu, o lugar do trono de Deus, o lugar do governo do Deus Altíssimo. Então, quando a gente olha para esses textos e entendemos essa questão do céu, descobrimos o seguinte, que o céu, na verdade, é esse lugar da presença, da glória, do trono de Deus.
Então eu morrer e ir para o céu é eu morrer e habitar com Deus nesse lugar de glória, onde toda a glória de Deus estará manifesta e ele estará no seu trono de glória. Bom, a pergunta é: quem vai estar nesse céu? Quem é que vai estar nesse futuro glorioso? Quem é que vai participar dessa experiência gloriosa de ir para o céu, lugar da glória, lugar do trono? Bom, nós precisamos entender que Deus, ele não é limitado a tempo e espaço, e precisamos ter isso em mente. Deus não é limitado pelo tempo e pelo espaço. A Bíblia diz que Deus não habita em coisas feitas por mãos humanas, porque nada no mundo pode conter toda a glória e toda a dimensão de quem é Deus e do que ele é. Bom, o fato é que temos que levar em consideração que Deus desejou uma casa, mas não uma casa construída. Então nós temos templos, chamamos casa de Deus, fazemos cultos, mas Deus não cabe nesse templo. Não cabe no templo de Jerusalém. Não cabe no famoso, glorioso, rico templo de Salomão. É pequeno demais para a sua glória. O que Deus desejou é manifestar uma porção da sua glória em nós. Por isso a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 6, por exemplo, que nós não somos nosso mais, nós não nos pertencemos, não somos propriedade nossa, nós pertencemos a Ele. Fomos comprados por alto preço para quê? Para a habitação do seu Espírito, para que o Espírito de Deus habite em nós. Então o propósito de Deus sempre foi um relacionamento de amor habitando em nós, a sua verdadeira casa. Então, quando nós pensamos em céu, temos que pensar nessa interação entre nós e Deus. Eu e você, hoje, finitos, limitados, habitando no céu infinito, junto com o Deus glorioso e ilimitado. Então, essa experiência de céu, ela precisa ser algo desejado. Eu e você precisamos desejar esse tempo de habitar com Deus e experimentar a glória de Deus como nunca ninguém experimentou aqui na Terra. Então entenda, a questão céu tem a ver com relacionamento. A interação que eu e você poderemos ter por toda a eternidade com Deus. O finito hoje se revestindo daquilo que é infinito. Aquilo que é corruptível, que se corrompe, se revestindo de incorruptibilidade, não se corrompendo mais. E nesse relacionamento eterno, não havendo mais pecado que possa macular o nosso andar com Deus. Pelo contrário, somente a santidade de Deus envolvendo a mim e a você. Bom, então pensamos céu dentro do contexto do relacionamento. Vamos pensar uma outra figura que aparece na Bíblia. A Bíblia nos fala que Jesus é a pedra angular dessa casa de Deus. Nós somos a casa, não é? Porque Deus sempre desejou uma casa, mas não tijolo, não espaço físico, mas a casa. Então, nesse sentido, Jesus ele é a pedra angular dessa casa. Em Atos 4, verso 11, diz que esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os religiosos, né, os líderes religiosos daquele tempo, os construtores, o qual se tornou pedra angular. Pedro fala também isso, 1 Pedro capítulo 2, verso 7, diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que céu é o relacionamento e a interação perfeita que teremos com Deus em sua glória e santidade, alicerçados pela pedra angular, que é Jesus. Uau! Então isso é maravilhoso demais. Quando nós pensamos nessa questão, vamos lá para Efésios capítulo 5, os versos 25 a 27, que diz assim: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar,
purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o que ele está nos dizendo aqui é que Jesus, a pedra angular, a base da nossa vida, está trabalhando para que eu e você cheguemos ao céu, cheguemos ao relacionamento pleno com a glória e a santidade de Deus, porque o que Jesus está fazendo pela sua obra na cruz, está fazendo em nós por aquilo que ele fez, morrendo e ressuscitando por nós, é produzindo a libertação de toda prisão do pecado, de tudo aquilo que nos separa de Deus, do nosso relacionamento com Deus. Então, Jesus, a pedra angular, nos sustenta, produzindo em nós a santificação que nós precisamos para aquele relacionamento, então, no fim. Bom, agora vamos olhar para uma outra figura de céu que a Bíblia mostra, e ela é bastante curiosa, né? Nós vemos lá, por exemplo, em João, capítulo 14, versos 2 e 3, quando Jesus diz aos seus discípulos: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, eu virei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então Jesus, ao mesmo tempo que nós estamos falando do céu, dinâmica do relacionamento, interação perfeita com a glória e santidade de Deus, nós estamos vendo Jesus falando de lugar, de um lugar. Aí quando a gente vai em Apocalipse, lá no capítulo 21, você pode ler comigo os versos 18 e 19 e o verso 21. Veja só o que diz. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Então veja, está falando aqui a cidade de ouro, de pedras preciosas. Bom, quando a gente pensa nisso, a gente fica imaginando, puxa vida, nós valorizamos tanto, né, o ouro, né, pedras preciosas valem tanto hoje. No entanto, o que precisamos ter em mente é que mais do que ouro, metal e pedras preciosas, o que Apocalipse está descrevendo para nós é a glória de um povo redimido, a glória de um povo purificado, muito mais do que circunstâncias, lugar, endereço em que esse povo possa vir a estar. É muito mais do que isso. A gente limitar céu a ouro, metal e pedras preciosas é pensar em algo pequeno, porque a glória de Deus é muito mais do que isso. Então, quando a Bíblia descreve céu contendo essas coisas, está falando da glória dos redimidos, a glória dos salvos. Lá em Apocalipse capítulo 21, no verso 9, 10 e 11, esses versos aí, você pode ler comigo o seguinte: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Então veja, nós vimos já que ouro, né, prata, pedras preciosas representam a glória do povo salvo, na presença da glória e santidade de Deus. Agora ele vem dizer aqui que o anjo chega para ele, para João, né, quando ele está tendo aquela visão, e diz assim: olha, vem cá, e eu vou te mostrar a esposa, a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja.
né? Nós sabemos disso, a Bíblia está repleta dessa figura. Bom, então ele diz assim, olha, eu vou te mostrar a esposa noiva do Cordeiro. E aí o anjo leva ele para ver a noiva do Cordeiro, para ver a esposa do Cordeiro. E quando João, o profeta, ele olha, ele vê o quê? Ele vê a santa cidade de Jerusalém. Uau, peraí. Então, peraí. A noiva do Cordeiro é uma cidade? Jerusalém é que é a noiva do Cordeiro, não somos nós, não é a igreja? Como é que fica isso? A questão é exatamente que uma cidade, ela é mais do que as suas ruas. Uma cidade é mais do que os seus prédios. Uma cidade é mais do que o prédio público da prefeitura, da Câmara Municipal. Uma cidade é mais do que os seus parques, monumentos. Uma cidade é o conjunto do seu povo. Então, quando ele está dizendo aqui, vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro, e eu vi Jerusalém descendo do céu, ele está dizendo, eu vi o povo da nova Jerusalém descendo do céu. É isso, porque a noiva é a própria cidade, a noiva é o lugar da habitação da glória de Deus. E isso é glorioso demais. Quando João está tendo aquela visão, ele vê o povo, a cidade, ele vê o conjunto de pessoas, a habitação da glória e da santidade de Deus. A questão sobre o céu é que o céu não é tanto um mero lugar. Céu é um relacionamento que precisa ser alcançado na sua máxima intimidade, na máxima interação entre nós e Deus e o seu Filho Jesus. Então, a verdade que eu quero que você guarde nessa lição, nessa meditação de hoje não é no céu que nós encontramos Deus, mas é em Deus que encontramos o céu. Quando entendemos essa verdade, descobrimos que o céu pode começar a ser vivido aqui. Não na sua plenitude, mas o começo pode. Nós podemos ter uma prévia do céu nessa vida. Por quê? Porque nós não vamos encontrar Deus no céu. Nós vamos encontrar o céu quando encontramos Deus. E essa é a grande verdade. Então, quando nós encontramos Deus nessa terra, aqui, agora, nessa vida, quando nós mantemos comunhão com Ele, quando nós desenvolvemos relacionamento com Deus aqui, nós estamos antecipando na terra o céu. Então, a igreja, a noiva, não é um lugar. Jerusalém é um organismo vivo. A noiva é um organismo vivo. É a habitação viva do Deus que é vivo. Então, quando nós pensamos nisso, vamos lembrar que lá no fim, quando tudo estiver acabando, por fim, nos reuniremos numa grande assembleia celestial, formando um grande organismo adorador. Eu vou repetir para que você guarde isso. No final de tudo, nós vamos nos reunir numa grande assembleia celestial, formando um grande organismo adorador. Esse é o alvo de Deus. Esse é o propósito de Deus. Isso é tudo que Deus deseja para mim e para você. Aliás, a Bíblia está cheia de relatos sobre isso. Quando a gente olha, por exemplo, lá em Hebreus, ele fala sobre essa experiência. Ele diz lá em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 18, ele diz, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Ele está descrevendo aqui, lá do Sinai, aquele momento em que a glória de Deus desceu no alto do monte e o monte tremia.
trovões, relâmpagos, a nuvem espessa cobriu o topo daquele monte onde Moisés entrou para falar com a glória de Deus, falar com o próprio Deus. Então ele está descrevendo isso, e o povo olhando aquilo teve temor, teve terror. E ele está dizendo assim: olha, vocês que hoje conhecem a Jesus, hoje vocês que entregaram a sua vida a Jesus, não chegaram a esse monte. Vocês não chegaram ao Sinai, ao lugar que tinha tanto pavor e tanto temor que aqueles que viam ficaram apavorados. Mas no verso 22 ele diz: mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo. Lembra, cidade é mais do que construções, ruas, monumentos, parques. Tendes chegado à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O que é isso? A Assembleia dos Santos. E ele vai chegar a dizer isso. Ele fala: tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o justo juiz. Então, quando ele está falando isso aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, você que tem a Jesus, você pode acalentar no seu coração expectativas grandiosas, porque o que Deus tem para você é a gloriosa Assembleia dos Salvos, não aqui na terra. Aqui você antecipa, aqui você pode viver um pouco disso aí, mas o que nos espera depois é muito mais glorioso. Céu é a interação perfeita entre nós, finitos, com a infinitude de Deus, a glória, a majestade, o poder, a santidade de Deus. Essa interação nos levará, todos os salvos, a vivermos lá no final, quando tudo isso aqui passar, nós viveremos a glória de uma grande assembleia de adoração. E para sempre e por todo sempre adoraremos o Senhor, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Isso precisa encher o nosso coração. Querido, a morte não é o fim. Vemos hoje, com tanta preocupação as coisas que têm acontecido, pessoas ficando enfermas, pandemias, mortes, pessoas de perto, de longe morrendo, e nós olhamos para tudo isso, muitas vezes vem um peso no coração, a nossa preocupação em relação a isso, mas eu quero dizer, a morte não é o fim. Deus tem algo maior e glorioso esperando por nós. Por isso, creia. Se ainda não fez, entregue o seu coração a Jesus. Creia nele, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus dá presentes, e o maior presente que Deus pode te dar é a convicção que você pode ter de estar com ele na eternidade. Há consequências das nossas decisões. Nós colheremos o fruto da semente que plantamos. Se você decide plantar a semente da sua vida em outras coisas longe de Deus, o fruto colhido será afastamento pleno e completo de Deus, que se chama inferno. Mas se você toma a decisão de semear a semente da sua vida em Deus, o que espera por você é tão glorioso que não há palavras para descrever. Por isso a Bíblia fala de ouro, pedras preciosas, fala de cidade, usa figuras conhecidas para tentar descrever algo que é impossível ser descrito com palavras humanas, mas é glorioso demais, porque estaremos para sempre envolvidos, abraçados, interagindo com a glória e com a santidade do Altíssimo.